Morte e Vida das Grandes Cidades, Jane Jacob. Jane Jacobs e a Humanização da Cidade. Jane Jacobs, genial urbanista e ativista social, conhecida por seu livro Morte e Vida das Grandes Cidades, de 1961, que mudou definitivamente a forma de observar e analisar os fenômenos urbanos, começou a interessar-se pelas questões urbanas após se mudar para Nova York. Sem diploma em arquitetura, se tornou editora da revista Architectural Forum. Em seus artigos, fez fortes críticas às tendências urbanísticas dominantes na década de 50, nos Estados Unidos, que se voltavam para o crescimento dos subúrbios dispersos com casas individuais, o culto ao automóvel particular e às rodovias, junto à desvalorização dos centros urbanos tradicionais, a preferência pelas torres e as demolições sistemáticas dos antigos edifícios e seus bairros em nome do progresso e modernização. Apesar de ridicularizada pelos tecnocratas do urbanismo moderno, ela nunca se deu por vencida e hoje é uma das maiores nomes do urbanismo mundial. Jane Jacobs foi a primeira voz de resistência e participação cidadã ante os excessos de um urbanismo autoritário e desumanizado, imposto de cima para baixo e que ainda hoje prefere as decisões fechadas, rápidas e sem consulta sobre as mudanças e obras que afetam a vida cotidiana de milhares de pessoas. Foi uma teórica e uma ativista polêmica, muitas vezes taxada de ingênua em seus levantamentos urbanos, mas hoje seus livros e ensinamentos ganharam uma importância renovada ante o fracasso do antigo planejamento tecnocrático, autoritário e arbitrário. O futuro da humanidade e do planeta depende de se ter cidadãos melhores. Sabemos que refugiarmos no espaço privado ou insustentável urbanismo difuso das periferias não é a solução e agrava o problema. Parte 1. Uso das calçadas. Capítulo 2. Segurança. As vias e calçadas são partes essenciais da cidade. Elas não se limitam à função dos espaços de trânsito e circulação. São também responsáveis por traçar, delimitar uma parte mais que significativa do cenário urbano. Além de auxiliar nos padrões de ordem pública, cabe ainda às ruas e calçadas exercerem a função de determinar a percepção das pessoas em relação ao espaço, dispersando o interesse, sensação de pertencimento, segurança, sendo essa o principal enfoque, e outros. Segundo Jacobs, algumas das possíveis soluções para as questões de segurança e ordem pública seriam buscar manter as ruas movimentadas, separar de forma clara os espaços públicos e privados e evitar lados mortos em edifícios voltados para a rua, para que haja uma vigilância da área pelos próprios moradores, e manter um trânsito constante nas calçadas. Todas essas alternativas devem ser incentivadas e planejadas para acontecer de forma espontânea, através de oferta de serviços, comércios e opções diversificadas de entretenimento, buscando atrair. Dentro da cidade existem também as chamadas manchas de luz e vida, que são pequenos espaços bem tratados com boa iluminação e mobiliário encontrados em áreas desvitalizadas de uma cidade. Essas agem como soluções pontuais, funcionando apenas de maneira parcial na tentativa de atrair e manter o movimento daquela área em específico. Como observado, essa solução acaba não sendo a melhor alternativa, especialmente quando aplicada a grandes centros urbanos, por exemplo. Outro problema dos centros urbanos é a questão da territorialidade que vem com o urbanismo ortodoxo. O constante medo do crime e da violência torna comum a presença de muros e cercas altas em conjuntos habitacionais, por exemplo. Jacobs critica esse método e acredita que essas medidas não são as ideais, apesar de compreensíveis e amplamente aplicadas. Sobre isso, a autora acrescenta que a solução, embora mais complexa do que aparenta, está no uso das calçadas. Para concluir as ponderações sobre a segurança nas cidades, a autora ressalta a importância das vias e calçadas dentro da desordem urbana, usando de exemplos práticos. Evidencia que o uso contínuo das ruas e calçadas oferece uma maior integração entre as diferentes massas, trazendo também maior segurança e até mesmo liberdade aos habitantes de um bairro ou cidade. Ressalta ainda que a relevância de se considerar a diversidade,
tanto de usos de elementos urbanos quanto de pessoas que fazem uso dos mesmos, visando alcançar um maior equilíbrio urbano nas cidades. Capítulo 3. Contato. Como já mencionado diversas vezes no texto, a principal equipe de segurança da vizinhança são os próprios moradores. Portanto, nota-se que ruas de subúrbios onde as pessoas têm algum tipo de relação entre si são muito mais seguras. A autora explica esse fenômeno dizendo que quando essas relações interpessoais são formadas, os vizinhos se sentem mais confiantes uns com os outros e todos colaboram para o bem-estar coletivo. O relacionamento de vizinhos em ruas seguras tem características que quebram a expectativa, no sentido de que todos são estranhos, todos são um perigo em potencial. No momento em que os vínculos são formados, regras intrínsecas são estabelecidas para a boa convivência. Por exemplo, as pessoas se reúnem para conversar sobre assuntos banais na frente de suas casas. Entretanto, não são íntimas o suficiente para entrar em suas casas e construir relações mais profundas na maioria das vezes. Um dos principais patrocinadores desses núcleos sociais são os pontos comerciais, que possibilitam as pessoas entrarem em contato. Geralmente, os próprios atendentes dos estabelecimentos, atuando como figura pública, são os promovedores das amizades formadas. Na maioria das vezes, são pessoas conhecidas por todos da vizinhança, pelos quais todos têm um apreço e confiança. Esses prestadores de serviço têm a responsabilidade inerente de propiciar as conexões, e são a personificação desse fenômeno. Acredita-se que nas relações construídas nas calçadas são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, pois favorecem a união, inibindo a criminalidade nesses locais. Permite também a troca de ideias, a humanização das pessoas e melhorias sociais, no sentido de que todos se juntam para buscar e cobrar das autoridades competentes políticas públicas para determinadas necessidades nesses núcleos. Capítulo 4. Integrando as crianças. Quando as crianças são inseridas nesse contexto, entra em jogo uma série de questões. Qual deveria ser o posicionamento dos responsáveis sobre os lugares de suas brincadeiras? Se os lugares que são projetados com esse fim, como parques e playgrounds, se tornam perigosos a partir do momento em que não são fiscalizados ou habitados de maneira como deveriam, onde então as crianças poderiam realizar suas atividades? Algumas crianças que já vivem nessa realidade e entendem o seu risco acabam por se resguardar e ter uma melhor visão de como evitar tais acontecimentos, mas algumas que não têm essa experiência passam por situações em que se veem reféns de situações do cotidiano e que não podem ser evitadas, como por exemplo o local de sua moradia, principalmente se tratando de conjuntos habitacionais em que são expostos a situações solitárias em suas ruas, o que torna mais propício para questões desagradáveis acontecerem. Quando se trata de brincadeira de criança, é percebido que a vigilância de adultos é extremamente importante para que essas sejam saudáveis e possam ser aproveitadas da melhor forma possível. E um dos pontos propostos pela autora é que as ruas sejam aproveitadas com esse intuito, de forma a facilitar a sua vida e ainda torná-las mais seguras para todos os pedestres, que assim fecham um ciclo e fazem com que toda a área se faça ainda mais segura. Capítulo 5. Os usos de parques de bairro. Os parques de bairros são considerados uma dádiva para a população carente da cidade, pois os parques têm funcionalidades que as pessoas dão a elas e podem ser um sucesso ou um fracasso, e podem construir elementos maravilhosos dos bairros, sendo considerados um triunfo econômico para a vizinhança, mas poucos são assim. Construtores técnicos e planejadores urbanos são unânimes no incentivo à criação de mais áreas livres. Para que mais áreas livres? As pessoas não utilizam as áreas livres só porque elas estão lá, apesar que os urbanistas e planejadores gostariam que utilizassem. Os grandes parques diferem muito entre si no seu desempenho. Alguns princípios básicos afetam quase todos os parques e ajudam a entender as influências presentes em parques urbanos de todo tipo. A maioria dos parques de bairro são mais numerosos de parques urbanos e se destinam a uso trivial, como pátios públicos, localidades ligadas ao trabalho, predominantemente residencial ou misturado.
A primeira pré-condição para compreender a influência das cidades em seus parques é acabar com a confusão entre os usos reais e fantasiosos, porque são os pulmões da cidade. É fantasioso, são as correntes de ar que circulam à nossa volta que evitam que as cidades sufoquem. A presença dos parques não é capaz de funcionar como âncora das comunidades nem como aumentar o valor dos imóveis em seus bairros. Os parques, mesmo que projetados distantes do centro, com o mesmo tamanho e destinação e mesmo com a vantagem de localização, têm destinos muito diferentes. De acordo com um estudo feito com 4 parques projetados por PEN em diferentes locais, chega-se à conclusão que os parques de áreas livres não foram capazes de agregar valor à vizinhança, ou de estabilizar e muito menos melhorá-la. Observa-se que no entorno dos parques já não possuem mais o mesmo magnetismo e influência estabilizadora que possuíam. Portanto, conclui-se que os parques não possuem atrativos para as pessoas e não são projetados para ter bom uso. Quanto as cidades conseguirem mesclar a diversidade de usos e usuários, mais a população conseguirá sustentar com sucesso os parques bem localizados, proporcionalmente prazeres e alegria à vizinhança no lugar da sensação de vazio. Capítulo 6. Os olhos da rua e a falsa sensação de segurança dos muros. A percepção de segurança que cada um tem do ambiente urbano impacta diretamente a maneira como as pessoas se relacionam com suas cidades e os usos que fazem dela. Por outro lado, em um processo mútuo, o modo como as cidades são pensadas e estruturadas também é determinante para a sensação de segurança que as pessoas terão, ou não, ao se deslocarem no ambiente urbano. O planejamento das cidades como um todo e, em menor escala, a arquitetura das casas e prédios influenciam diretamente a segurança. Para que a vigilância de que fala Jane Jacobs seja de fato exercida, as cidades precisam criar condições necessárias para tanto. Em todo o país é possível observar a proliferação dos condomínios e casas escondidas atrás de muros altos, muitas vezes acompanhadas ainda por cercas elétricas. O muro surge como solução de conflito a partir do pressuposto de que é possível solucionar um problema deixando-o de lado de fora. O isolamento interno, porém, acaba de gerar um efeito contrário. Na tentativa de se proteger da violência, as pessoas criam fortalezas dentro das quais se escondem, sem perceber que, ao fazê-lo, corroboram o problema. Cidade de usos em um bairro, mesclando áreas residenciais, comerciais e de lazer, faz com que a área se torne um distinto atrativo, ativa os espaços públicos, estimula o deslocamento a pé e, em consequência, torna o ambiente mais seguro para as pessoas. Ao mesmo tempo, as fachadas ativas promovem a interação entre as pessoas e a rua e estimulam o contato interpessoal. Dessa forma, é possível garantir segurança e, ao mesmo tempo, criar ambientes urbanos que a fortaleçam. Isso porque as pessoas se afastam intuitivamente de lugares vazios e sem interações. Elas procuram conexões.